maioridade penal. Mas você sabe o que é maioridade penal? É a idade mínima para que uma pessoa seja julgada como adulto. No Brasil, essa idade é de 18 anos. Isso significa que no Brasil, menores de 18 anos não podem ser julgados de acordo com o Código Penal. Se uma pessoa menor de 18 anos cometer algum delito, quem decide a punição é o ECA, Instituto da Criança e Adolescente. Nos 54 países que reduziram a maioridade penal, não se registrou a redução da violência. A Espanha e a Alemanha voltaram atrás da decisão de criminalizar menores de 18 anos. Hoje, 70% dos países que estabelecem 18 anos como idade penal mínima, no Brasil não há uma política penitenciária que deveria recuperar os detentos. Uma reforma prisional seria tão necessária e urgente quanto uma reforma política. Delegacias funcionam como escolas para o crime, os chamados cadeões. Pessoas defendem que o ingresso precoce de adolescentes no sistema carcerário só faria aumentar o número de bandidos, o que o custo para manter um preso criminoso seria 4 vezes mais caro do que manter uma criança na rede pública de ensino. As pessoas que defendem a redução da maioridade penal apresentam um grande sentimento de revolta, pois acham que os adolescentes se aproveitam da idade e cometem crimes, pois se sentem protegidos pela impunidade. Dizem que os adolescentes de 16 a 17 anos já têm discernimento o suficiente para responder por seus atos. Punições atuais para menores de 18 anos são muito brandas. Vamos agora mostrar as opiniões de algumas pessoas. Olá, professora. Boa tarde. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Bom, quanto à maioridade penal, se nós tivéssemos educação de qualidade, nós não precisaríamos estar reduzindo a maioridade penal. E por que a sua resposta? Porque enquanto o nosso jovem, nossa criança, o nosso adolescente, ele está, de uma certa forma, sendo educado nas escolas, ele não tem tempo para ficar nas ruas. Obrigada, professora. Vou levar as duas. Olá, dona Regina. Olá, princesa. Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Olha, eu acredito que é um tema muito sério, importante, que deveria ser discutido com os mais envolvidos, que é os adolescentes. A minha opinião é que assim, do jeito que está não pode ficar. O adolescente ele tem que perceber que ele é responsável pelos seus atos. Se ele vai pagar ou não pelos seus atos, a gente tem que analisar caso a caso. A gente tem que primeiro educar, orientar, fazer com que a família se responsabilize pela educação do seu filho e fazer com que eles entendam que a impunidade só vai fazer com que eles entrem numa vida de criminalidade. Por exemplo, você não pode fazer com que um adolescente que estrupou, matou, seja julgado como um adolescente que xingou a professora. São pesos diferentes e medidas diferentes. De qualquer forma, se o adolescente não é orientado quando criança e a família ser corresponsável pela educação dele, ele vai acabar indo, né, para esta vida de crime, porque ele não é penalizado, não é isso? Mas primeiro a gente tem que penalizar quem? O adulto, a família, o poder público, todo mundo. E por que você acha? Por que essa resposta?
porque eu trabalhei numa escola onde era uma escola de um lugar de risco. O que significa? Significa que a realidade de lá é muito cruel para uma criança. Significa que muitos deles não vão ter direito à opção. O próprio meio onde ela vive a empurra para esse crime, ou para droga, ou para roubo, entendeu? Ali o que falha é o poder público, junto com a família. Muitos deles vivem sozinhos, famílias imensas, né? Então eu acho que cada caso é um caso. Ok, obrigada. Gina. Não. Olá. Olá. Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Bom, então, a redução é assim uma faca de dois gumes, na minha opinião, porque depende da situação, ela é necessária. Agora, dependendo da situação, depende do ângulo que a gente vai olhar na sociedade. Porque em alguns casos eu acho até que resolveria, mas não no geral. Você acha que é um pouco injustiça isso? Não, a palavra não é injustiça. O termo é saber onde isso vai refletir, em quem vai refletir. Por exemplo, será que o filho do Ike Batista responderia do mesmo jeito que o filho de quem mora lá no extremo leste responderia? É uma pergunta a ser feita, né? Porque assim, o garoto que mora na periferia e que cometer um crime, a gente já sabe que ele vai pagar. Agora, e o filho daquele que tem dinheiro, que pode pagar um bom advogado, né, que tem condições, ele vai pagar do mesmo jeito que o outro? Vai ter uma igualdade dentro dessa justiça que as pessoas dizem que querem fazer? Isso é uma pergunta que é de ficar pensando para responder. Entendeu? E por que você acha? Por que você acha que tem essa resposta? Você tem essa resposta? Não, eu não tenho essa resposta assim, claramente. É um caso para ser analisado, porque assim, as pessoas falam assim, o menor cometeu uma infração, tem que pagar. Tá, mas o menor filho do pobre vai pagar. O que eu queria saber é se o menor filho do rico também vai pagar. Porque assim, a gente já sabe, isso já é ponto, assim, já é claro e acontece todo dia, que o menor da periferia, ele paga. Agora, o menor que não mora na periferia, que mora nas zonas onde o pessoal da elite mora, ele não paga, porque ele tem dinheiro. Isso é claro porque assim, o filho do Ike Batista atropelou uma pessoa com o seu carrão importado, atropelou uma pessoa, machucou, não socorreu, foi embora, fugiu do local e não aconteceu nada com ele, porque o pai dele tinha dinheiro. Se fosse o filho de um trabalhador da periferia, ele teria pago. Então é essa diferença que a gente quer saber, se vai existir ou não. Se vai existir uma igualdade do filho do rico e o filho do pobre, se todo mundo vai pagar. Porque se for assim, se todo mundo tiver que responder, eu acho que é até justo. Agora, se só o pessoal que mora lá no cafundó da periferia, ou o meu filho que não tem dinheiro, que sou assalariada, que não tem dinheiro, vai pagar e o filho do outro não tem igualdade. Né? Porque assim, se tem que haver uma igualdade, tem que ser para todos. Para toda a camada da sociedade, não só para a camada pobre. O filho do rico seria só pagar a fiança que seria liberto. Agora, que é o que acontece já. Né? Então, a redução da maioridade será para todos, para o filho de todos, ou para o filho só do pobre. É um caso a ser estudado. Obrigada pela resposta. Posso perguntar agora para o próximo? E você, qual é a sua opinião? E qual a sua opinião, ainda? Pra mim, eu acho
são as verdadeiras os familiares daquelas pessoas que estão sendo presas. Na minha opinião, eu acho que poderiam ter mais educação para essas pessoas e colocarem numa escola em tempo integral, ou então